acho que teve um que ficou. Não saiu. Ué, gente, só temos 3 alunos nessa sala. Cadê o restante da turma? Faz a chamada, Pamela. Faz a chamada. Deixa eu ver aqui a minha chamada. Pamela, desculpa, minha internet caiu porque faltou luz. Ah, sim, porque quando apareceu aqui para gravar, apareceu que ia remover alguém. Acho que foi o seu que saiu então. Tá desculpado, amor, tá? Tá desculpado. Tá com o uniforme, tá direitinho. Pode, você vai ter a Tá presença. bom. Vamos lá, vou fazer a chamada aqui, mas só temos. Ver se entrou mais alguém. Ah, estão entrando. Eu tenho meu Ana, crédito, então você ia a qualquer momento. Vai dando a aula, depois você faz a chamada, então, tá? tá bom. Tá ok. Tá bom, Thiago. Então, pessoal, na semana passada, vou abrir aqui para vocês verem. Nós fizemos essa atividade aqui, ó, sobre a terceira pessoa do singular no Simple Present. Mas aí a Ana Bárbara estava falando na hora que ela saiu, né? Só que nós chegamos a corrigir. Deu tempo da gente corrigir? Acho que sim, né? Ficou uma atividade aqui para casa. Ah, então é essa aqui. Vocês copiaram a explicação. Estou abrindo aqui para vocês verem. Prontinho, já vai aparecer. Foi essa a explicação sobre a terceira pessoa. Ainda não está aparecendo. Verbos na terceira pessoa do singular, né? Que eu expliquei como que fica cada verbo de acordo com a terminação, né? Na maioria dos verbos a gente acrescenta S, aí alguns verbos a gente acrescenta ES, e os verbos que terminam em Y precedido de consoante, a gente acrescenta IES. Tira o Y e acrescenta IES. Deixa eu abrir a página. Tá demorando um pouquinho, que a internet agora deu uma. Essa atividade aqui. Só que aqui É. é essa, né? Ficou para casa. Deixa eu modificar aqui. Gente. Pronto. Então, nós não corrigimos, vamos corrigir agora. Conseguiram fazer? Yes or no? Consegui. Conseguiu, Ana Bárbara? Yasmin. Yasmin, você estava na aula passada? Diana, Gabriel, Rebeca. Hein, galera? Responde pelo chat se vocês não conseguirem ligar o microfone. Ih, esse povo tá fraco hoje, hein? Então, vou corrigir com você. Vamos lá. Então, aqui era só a gente. A maioria das frases estão na terceira pessoa do singular. Nós só temos 2 frases aí, dentre essas, que não estão na terceira pessoa do singular, então não precisam sofrer aquela alteração que geralmente
os verbos sofrem na terceira pessoa. Então, aqui nós temos Peter, né? E o verbo é like. Então, Peter like watching baseball. Qual é a alteração que a gente faz nesse verbo? O que a gente precisa acrescentar nele? É só uma letrinha que a gente precisa acrescentar. O S. Só o S. Exatamente. Então, vai ficar Peter likes watching baseball. Né? Por que a gente precisa acrescentar esse S? Porque o verbo está na terceira pessoa. Né? O Peter, se eu fosse substituir aí esse nome por um pronoun, seria o he, que é ele, né? Então, sempre que um verbo for conjugado no simple present, na terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, ele vai sofrer uma alteração. Na letra B, a gente tem o John. John not live in Tokyo. Esse not significa que essa frase é negativa, né? A gente utiliza verbo auxiliar no simple present para transformar a frase em negativa. Nós temos o don't e temos o doesn't. O doesn't é o verbo auxiliar que a gente usa para a terceira pessoa do singular. Né? O doesn't a gente usa para o he, para o she e para o it. Então, she doesn't, he doesn't, it doesn't. Então, aqui no caso, a gente vai utilizar o doesn't. John doesn't lives. Tá certo isso? Não, John doesn't lives. O que tá errado? o S. O S, né? Ah, professora, mas você acabou de falar que na terceira pessoa do singular a gente tem que usar S? Yes, a gente usa. Mas não no caso das frases negativas, como eu já tinha falado semana passada. Quando a frase é negativa, ela ganha o verbo auxiliar, né? Ela recebe o does. Então, nesse caso, o verbo principal, que é o live, ele vai ficar normal. A gente não faz mais alteração. Isso tudo está bem explicadinho aqui em cima, que vocês copiaram semana passada, ó. Na forma negativa, usamos o auxiliar does, mais o not, doesn't. Então, fica she doesn't go, he doesn't fix. E aí, ao utilizar does ou doesn't nas frases, o verbo volta para sua forma original. Letter C, Tony. O que eu vou acrescentar aí no final desse prefer? O S. Prefer. Só o S. O S. Exatamente. Então vai ficar Tony prefers baseball than basketball. Mesma coisa. Tá errado. Não tá certo. Tony prefers baseball than basketball. Então aí é só a gente acrescentar o S. Letter D. We have a big garden. We é terceira pessoa do singular? Quando a gente usa esse pronome we, não. We a gente usa para se referir a duas pessoas, né? Uma pessoa e eu, né? Gabriel and I, Ana Bárbara and I, Sabrina, Yasmin and I. Então, o we, ele vai ser sempre utilizado quando eu quiser me referir a pessoas e eu. Ok, Sabrina, no problem. Então, nesse caso, we é para se referir a mais de uma pessoa, ele não pode ser singular, né? Em português é o nós, primeira pessoa do plural. Então, se ele não é terceira pessoa do singular, eu não preciso fazer nenhuma alteração no verbo que está ali entre parênteses. É bem óbvio. Fica até meio confuso, né? Outro aluno tinha falado na outra turma, professora, quando é óbvio assim, a gente fica até perdido. Então, vai ficar, we have a big garden. Não modifica nada. Só repete. Não sofre nenhuma alteração nesse verbo. Se, por acaso, ao invés de we, fosse she, como que ficaria esse verbo have na terceira pessoa do singular? Has. Has. Muito bem, Ana Bárbara. O have ficaria has. Por quê? Ficaria has. Não é só colocar o S, só que o have, ele é um verbo irregular. E aí, ele modifica quando ele vai para a terceira pessoa do singular. Não é só colocar o S no final.
Ele vai modificar, vai ficar has, tá? She has a big garden. Letter E, Billy. O que a gente acrescenta ao verbo que termina com O? S. É S, Rebecca. Thank you. Billy goes to school every day. Mary reads. Mary reads the story. Então, aqui a gente só precisa colocar o S mesmo. Mais uma vez, a gente vai ter o we aí. De novo. E Ana Bárbara, você ficou aparecendo 2 A vezes? minha internet caiu de novo. Ah, tá. Ficou travado lá. Você tá conseguindo ver? Tô. We. Como que a gente conjuga o verbo to be aí na primeira pessoa do plural? Vamos relembrar aí o verbo to be. Vocês lembram, gente, o verbo to be? Aquele que vocês estudam, ó. Tempão. Como fica? A gente conjuga o verbo to be, né? Ele tem am, is e are. O am só é usado para a primeira pessoa do singular. I am. Isso aí. Isso aí, José Augusto. O is é para o singular. He is, she is, it is. E o are é para o plural. You are, we are, they are. Good morning, Júlia. Ok, no problem. Teve algum problema de luz aí onde vocês moram? Aqui teve, por isso que tá caindo toda hora a Então internet. foi por isso que todo mundo caiu ao mesmo tempo. Porque quando Tia, eu aqui entrei, não foi luz, não. A minha só a internet que falhou. pode ser. Que às vezes dá uma caída, mas o roteador aí, né, o que fica ligado, ele cai, mas a luz não cai. Esses dias aconteceu isso aqui também. Só a internet caiu. Deu uma piscada assim, mas nada desligou, só o roteador. Então foi por isso que todo mundo caiu naquela hora. Porque eu vi que tinha um monte de gente quando eu entrei, e de repente foi saindo todo mundo. Então foi, eu pensei que vocês estavam com medo da tia Daisy. Ela começou a falar, todo mundo Não. saiu. Ai, gente, então vamos lá. Então aqui vai ser we are. We are good friends. Verbo to be conjugado na primeira pessoa do plural. É por conta do tempo. Não sei se aí tá chovendo, aqui tá meio nublado. And Paul. Mais uma vez nós temos aí uma frase negativa. Como que fica? Doesn't have. Doesn't have. Paul doesn't have breakfast at home. Ok. Então esse foi o exercício que ficou para casa na semana passada. Hoje a gente vai falar sobre pronouns. Hoje a gente vai deixar um pouquinho os verbs de lado e a gente vai falar sobre os pronouns. Nós temos os subject pronouns, o we, o he, o she, o it são subject pronouns, né? São pronomes que a gente costuma utilizar como sujeito da frase, né? Eles vêm antes do verbo. E nós temos também outros pronouns. Alguém sabe dizer quais são os outros tipos de pronomes que nós temos? Tia, Oi? Oi, Renan. tia, minha internet tinha caído. Você já corrigiu aquele dever? Corrigi, meu amor. Tá aparecendo aí na tela? Tá, O que tá em negrito, vou colocar, o que tá em negrito é a correção. tá bom. Obrigado, tia. Eu vou dar um tempinho então para vocês irem corrigindo quem entrou agora e aí eu vou fazendo a chamada, ok? Para o pessoal que entrou depois da correção. Obrigado, tia. You're welcome. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a chamada para eu ir falando.
Ana Bárbara, present. Ana Clara, Aqui. Arthur, Arthur's not here. Breno, Diana. Ok, Renan. Gabriel Cabral, present. Gabriel Maurício, Não veio, tia. não. Gabriel Ribeiro, não. Gabriel Soares. Gabriel Soares estava on. É o Brandão. Tinha um Gabriel B aqui, mas ele não tá mais. Júlia, não. João Gabriel, Não tá. João Pedro, não. Também não. José Augusto, Tá aí. ele respondeu. Júlia de Lima, Tá aí também, tia. Presente. Emily, não está. Botou no A Emily chat. tá. Eu vi agora. Thank you. Pedro Lucas. Pedro Lucas não está. Rafael. Também não. Rafaela. Não. Rebeca. Yes. Renan. Yes. Presente, tia. Sabrina. Yes. Stephanie. No. Tiago. Botou no chat. Ok, thank you, Renan. Vitória da Silva. No. Não está. Yasmin Rezende. Yes. Presente. Igor. Não está. Ok. Alright. Então vamos lá. Posso tirar então? Todo mundo que chegou depois conseguiu ver a correção da atividade? Eu consegui, tia. Então vamos lá. Então hoje, deixa eu abrir aqui o outro. Vou tirar dessa tela rapidinho para abrir aqui no PDF. Eu vou colocar depois, assim que a aula acabar, eu vou colocar esse slide que eu vou apresentar para vocês lá na plataforma, tá? Aí fica a critério de vocês copiar ou imprimir, porque hoje vocês vão copiar somente o exercício que a gente vai fazer depois da minha explicação. Mas o slide, tá? Porque é revisão, mas eu vou deixar lá, que se vocês quiserem, vai estar lá disponível para vocês. Prontinho. Nós temos aí subject and object pronouns. A gente vai falar desses dois tipos de pronomes hoje, né? Os subject pronouns são os pronomes subjetivos, é uma das partes mais simples e ao mesmo tempo mais importantes da língua inglesa, sendo estudadas logo no início do aprendizado, né? Geralmente a gente começa sempre aí, até quem faz curso, repara que sempre começa estudando os pronomes, né? E o verbo to be.
É sempre o que a gente começa aprendendo. Os pronomes subjetivos, ou subject pronouns, são aqueles que funcionam como um sujeito. Então, eles sempre vêm como um sujeito da frase, né? Que é a pessoa que pratica a ação. Ele vem antes do verbo. Esses pronomes equivalem na língua portuguesa aos pronomes pessoais do caso reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. In English, we say I, you, he, she, it, we, you, they. São esses pronomes aí. Geralmente se posicionam antes do verbo e são muito importantes, pois evitam o desgaste gerado pela repetição exagerada do sujeito. Então, assim, os pronomes, seja subject pronoun ou object pronoun, eles substituem nomes, né? Substitui os substantivos. Então, se eu quiser falar assim, my bottle is red, eu posso substituir o my bottle, a minha garrafa, pelo it, né? Eu posso usar um pronome para me referir a essa garrafa. It is red, ok? Ou eu posso falar, Ana Bárbara is my student. Eu posso também substituir Ana Bárbara pelo she. She is my student. Ela é minha aluna. Então, os pronomes, eles substituem nomes próprios, né? Substituem os substantivos na frase. Então, reparem que aí eu só utilizei os subject pronouns. It is red, né? No início da frase, antes do verbo. She is my student, ok? I am a teacher. Estou usando os subject pronouns no início da frase como sujeitos. E aí, eu estava falando da repetição, me perdi. E aí, a gente usa os pronomes também para evitar repetição, para a gente não precisar falar a mesma coisa várias vezes. Eu falo, this is my bottle. My bottle is red. Fica estranho, né? Essa é minha garrafa é vermelha. Para não precisar falar minha garrafa tantas vezes, eu posso falar, this is my bottle, it is red. Então, eu usei o it para evitar repetir my bottle, porque fica esquisito, né? Fica estranho, não soa bonito isso. Aí eu coloquei separadinho, né, a classificação dos pronomes, no qual nós temos I, the first person of singular, primeira pessoa do singular. You funciona tanto como segunda pessoa do singular, quanto como segunda pessoa do plural, tanto que ele repete. O he, o she, o it é a terceira pessoa do singular, né? Nós temos o he para o masculino, o she para o feminino e o it, que é um pronome neutro, que a gente vai usar aí quando a gente quiser falar de objetos, de animais, embora a gente também utilize o he e o she para falar de animais domésticos também. Vocês podem notar isso em filmes, quando vocês forem assistir, seriados, né? Livro também, às vezes a pessoa está falando, ainda mais livro assim que conta história de cachorro, tipo Marley e eu, né? Marley e eu, porque todo mundo conhece. O Marley, ele vai ser visto, ele vai ser lido no livro como he. Não vai utilizar o it para se referir ao Marley, até porque ele é o protagonista da história, né? Ele é o principal, então vai utilizar o he para falar do Marley. Ah, então a gente não usa só... A gente aprende, quando a gente começa a estudar a língua inglesa, que o it é para animais. Mas você pode ver, né, principalmente animais domésticos, né, que é o animal que a gente tem aquele carinho, aquela coisa. Né, meu cachorro é meu filho, ainda mais que eu não tenho filho, então ele é meu filho. Então eu vou usar o he, caso eu queira me referir a ele. Aí o we é a primeira pessoa do plural, né? You repete de novo, e o they é a terceira pessoa do plural. Então, aquela alteração que a gente viu lá na semana passada dos verbos, né? Ela vai ser sempre na terceira pessoa do singular, o he, o she, o it. Continuando. Os pronomes de primeira pessoa, emissor, são I e we, singular e plural. Os pronomes subjetivos da segunda pessoa, interlocutor, são sempre o you, tanto no singular quanto no plural. Os pronomes de terceira pessoa, de quem se fala, né,
são he, she, it no singular e o they no plural. E os object pronouns? Agora vamos falar um pouquinho dos object pronouns, porque por mais que seja simples, sempre tem dúvida, sempre acaba confundindo na hora de completar a frase, vocês acabam esquecendo dos object pronouns. Os object pronouns, eles possuem a função de complementar o verbo, substituindo algum objeto em uma frase, evitando também a repetição. Vamos ver um exemplo. Aqui tem um exemplo. Ó. Vou ler essa frase aqui. I bought shoes and gave the shoes to my girlfriend. Os object pronouns, eles não podem ser utilizados como sujeito da frase. Logo, eles não vêm antes do verbo. Eles sempre vêm depois do verbo, tá? Eles são complemento do verbo. Eles são o objeto. Pode ser objeto direto ou objeto indireto. Mas eles sempre vão vir depois do verbo. Então, reparem nessa frase aí que tá assim. I bought shoes. Eu comprei sapatos. And gave, nós temos dois verbos aí. O bought, eu comprei, e o gave, que é dei, né? I bought shoes and gave the shoes to my girlfriend. Não tem necessidade de eu repetir shoes duas vezes. O que eu posso fazer? Eu posso substituir a segunda palavra shoes por um object pronoun. Mas por que object pronoun, teacher? Porque o the shoes, se vocês repararem, está vindo depois do verbo gave, né? Ele é o complemento do verbo gave. Se eu falar assim, I bought shoes and gave to my girlfriend. Até dá pra gente entender, mas vai ficar incompleta ali a frase. Eu comprei sapatos e dei para minha namorada. Eu comprei os sapatos e os dei para minha namorada, né? Então, para ficar melhor, a gente utiliza um object pronoun para substituir o shoes ali de cima. Fica muito melhor assim a frase, olha. I bought shoes and gave them to my girlfriend. Então, esse them aí está substituindo o shoes, para não repetir ele duas vezes na frase. Eu comprei sapatos e os dei para minha namorada. Então, olha aí a diferença. A frase fica muito mais bonita, né? E evitando, assim, a repetição da palavra. Vou continuar. Então, a função dos object pronouns é servir como objeto direto ou indireto das orações, sendo colocado sempre após o verbo. Então, uma coisa que vocês têm que colocar na cabecinha. Antes do verbo, subject pronouns. Então, esses aqui, ó. I, you, he, she, it, we, you e they. Antes do verbo. Depois do verbo, object pronouns. Me, you, him, her, it, us, you e them. Esses são os object pronouns que são colocados após o verbo. Outro exemplo. Joel is very proud of Michelle. He loves her very much. Então, aí a gente usou o object pronoun her para substituir Michelle, senão vai ficar repetitivo. Joel is very proud of Michelle. He loves Michelle very much. Repete muitas vezes Michelle, sem necessidade. A gente pode usar o object pronoun, né, que foi utilizado aí nesse exemplo. E o outro exemplo embaixo não tem repetição, mas é só para vocês entenderem que o object pronoun sempre vem depois do verbo. Give me the book. Me dê o livro. Ok? Então, object pronouns sempre são posicionados após o verbo. Até aí, tudo bem, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida lá atrás que eu fui falando, às vezes... Ai, professora, me perdi lá quando você estava falando. Alguém? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo para mim. Yes? Para todos? Sim. Sabrina tá aí ainda? Agora que eu vi a mensagem que ela colocou. Não, não é para copiar. Desculpa, gente, que eu tava com o chat fechado.
Não é para copiar, tá? Porque é muita coisa, não vai dar tempo. Vocês vão copiar só a atividade. Eu vou deixar esse slide lá na plataforma. Se vocês quiserem copiar depois, ok, no problem. Mas vai ficar disponível para vocês lá na plataforma, tá? Essa explicação. Então vamos lá. Vou fechar aqui novamente e vou abrir a atividade para vocês copiarem. Nossa, tô com calor. Tá calor aí, Ana Bárbara? Tá um pouco. Tá abafado. Já tô até suando, tia. Eu também. Também tô. Então aqui começa já o exercício, é só o exercício mesmo. Subject and Object Pronouns é o título. Aí tem uma tabela, já tá aparecendo, né? Já. Tem uma tabelinha, essa tabelinha, aqui ficou sobrando esses espaços aqui, porque eu tinha visto agora mesmo na outra turma que eu tinha cometido um errinho quando eu coloquei a atividade. Aí vai sobrar, vocês não precisam colocar esses quadradinhos a mais, não, é porque não deu, não consegui tirar. Enfim. Aí vocês vão copiar esses. Ah, eu coloquei isso aqui, ó, que eu estava explicando. Subject antes do verbo, sujeito. Object após o verbo, objeto. Então, vocês vão substituir as palavras sublinhadas em cada frase. Vou tirar isso aqui. Por um desses pronomes que estão dentro do quadro. Vai ter pronome aí que vai se repetir, porque são 10 frases. São 10 frases, da letra A até a letra J. E nós não temos aqui 10 verbos. Temos 9 verbos. Então, só umzinho aí que vai repetir na hora de vocês escreverem. Mas eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. E depois a gente. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Depois a gente vai fazendo. Qualquer dúvida é só me chamar.
Posso subir um pouquinho a tela? Por mim pode, tia. Eu ia te pedir isso Pode. agora. Então tá. Então vou descer aqui até. Assim tá bom? Que aí dá para o pessoal ver até a letra J, né? Sim.
Quem for terminando de copiar, vai levantando a mãozinha, só para eu saber quantos faltam, tá? Tô acabando já. Tá bom, tia. Ok. A Bárbara terminou. Sim. Ok. Renan também. Tia, você vai corrigir hoje? Então, eu vou fazer até a letra C, mais ou menos. Aí vou botar para casa, vou deixar para casa e a gente vai praticar pelo Kahoot, Tá bom. entendeu? Hello, Rafael. Entrou e saiu.
Só a Ana Bárbara e o Renan que terminaram? Eu também. Ana Clara. Tô acabando. Ok. Bom, vou falando enquanto algumas pessoas ainda vão terminando. Aí nessa atividade, vocês copiaram, né? Não esqueçam de sublinhar, tá, pessoal? Essas palavrinhas aí que estão sublinhadas, porque às vezes vocês copiam e esquecem de sublinhar. Tem que sublinhar o que está sublinhado para você saber qual pronome você vai utilizar. Então, dentre esses pronomes que estão aí dentro desse quadro, vocês vão ler, né, cada uma dessas frases e vão substituir essas palavras sublinhadas por um desses pronomes, né? Em alguns casos vocês vão usar subject pronouns, em outros casos vocês vão utilizar object pronouns. Então, dica: reparem sempre no que vem antes e depois, né? Tem algumas frases aí que estão divididas. Tem uma frase, aí tem um ponto final, aí começa outra frase. E tem algumas frases que é uma frase só, direto, né? Então você vai reparar aí se o que está sublinhado está antes do sujeito, nesse caso, subject, perdão. Se o que está sublinhado está antes do verbo, nesse caso, subject pronoun. Se o que tiver sublinhado estiver depois do verbo, nesse caso, object pronoun, tá? Então é só prestar atenção nisso. É verbo, tá antes, então é subject. Tem o verbo e tá depois, então é object, tá? É bem simples, mais simples do que parece ser. Aí a gente vai fazer aí até a letra C, mais ou menos, e a gente vai praticar com o Kahoot. Eu vou colocar o Kahoot para vocês. E aí esse exercício vai ficar para casa, e vocês vão fazer em casa para a gente corrigir na aula na próxima sexta-feira. Vou anotar aqui. Às vezes eu esqueço, né? Então, anotei para saber que a gente vai ter dever de casa.
Ok? Terminaram ou tem gente copiando ainda? Pode ir, tia. Pode ir? Então eu vou subir a tela um pouquinho. Se eu subir, o pessoal que estiver lá no final não vai mais conseguir ver. Posso? Vocês podem dar um printzinho na tela. Um printzinho. Como a gente vai modificando as palavras, né? Então eu vou subir aqui, pessoal. Bom, a letra A tá lá. Então a gente tem aí os pronomes. It, they, he, we, him, us, she, her e them. Aí aqui na letra A nós temos I saw Mr. Brown. Mr. Brown is a man, é um homem. This morning. And gave Mr. Brown my homework. Então aí a gente tem uma frase só, né? Temos dois verbos. O primeiro é o saw e o segundo é o gave. Esses dois verbos aí estão no passado. Eu vi o Mr. Brown essa manhã e dei o meu dever de casa. Mr. Brown, que está sublinhado, está antes ou está depois do verbo? Depois. Depois do verbo. Nesse caso, o que a gente usa? Subject ou object pronoun? O que eu uso depois? Object pronoun. Object pronoun. Depois do verbo, a gente usa object pronoun, porque significa que esse Mr. Brown aqui, que está sublinhado, ele está complementando esse verbo. I saw Mr. Brown this morning and gave. Gave you what? Deu o quê? My homework. Whom? Para quem? Por Mr. Brown. Caso aí esse verbo ele tem objeto direto e indireto, né? Então, os pronomes que nós temos aqui, os pronomes, os object pronouns que nós temos aqui são o him, o us, o it, porque ele pode ser utilizado tanto como subject quanto object, e o them, né? Então nós temos esses aí que eu destaquei, que está em negrito. It, him, them e us. E o her também, tem esse aqui também. Também é object pronoun. Qual desses eu posso utilizar para substituir Mr. Brown? Lembrando que Mr. Brown is a man, é um homem. Então eu tenho que usar um object pronoun para o masculino. Qual deles é? Eu. Rim. Perfect. O him. Isso aí. Muito bem, pessoal. O him. Então, o him vai ser utilizado aqui para substituir o Mr. Brown. Então, ficaria assim a frase. I saw Mr. Brown this morning and gave him my homework. Então, foi. It's easy, né? Tá fácil. Letter B. John likes computer games, but he doesn't play computer games very often. Então, computer games, que está sublinhado, está antes ou depois do verbo? Depois. Que está sublinhado, está antes ou depois do verbo? Depois. Depois. Isso aí, Renan e Ana Bárbara. Está após o verbo, né? Está depois. Nós temos aqui o verbo play, né? John likes computer games, but he doesn't play, né? Na forma negativa. E o objeto está depois. Doesn't play what? Doesn't play computer games. Computer games está no plural. A gente não está falando de um game, a gente está falando de vários. Qual vai ser o pronome que nós vamos utilizar aí nessa frase? A gente já viu que tem que ser um object pronoun, porque está depois do verbo. Qual deles a gente pode utilizar aí para substituir o computer games? Them. Them, perfeito, né? Já que está no plural. Tem que ser o them, porque está no plural, justamente.
Alguém aí, por acaso, confundiu com it? Alguém cometeria esse erro? Não, todo mundo foi certo ali no them. Poderia ser o it? Poderia se o games não estivesse no plural. Mas como o games está no plural, a gente está falando de mais de um jogo, não pode ser it, né? O it ele só pode ser utilizado no singular, quando a gente se refere a objetos, né? Animais, enfim. E a letra C? Vou parar na letra C, da letra D até a letra J, vocês vão fazer, vai ficar como exercício de casa, tá? Então, vou fazer só até a letra C. Lá na letra C nós temos Neil Armstrong was born in 1930. Neil Armstrong landed on the moon in 1969. Diferente da letra A e da letra B, aí a gente tem uma pausa, aí a gente tem duas frases separadas, né? Neil Armstrong was born in 1930, ponto. Neil Armstrong landed on the moon in 1969. Então, aí nesse caso, Neil Armstrong, ele é sujeito ou ele é objeto da frase? Sujeito. Sujeito. Então, logo nós vamos ter que utilizar um subject pronoun para substituí-lo. Qual seria? He. He. Perfect, né? Neil Armstrong is a man. Então, aqui a gente vai usar o he. Quem foi Neil Armstrong? Do you know? Vocês conhecem o Neil Armstrong? Eu não conheço não, tia. Não? Aí na frase está assim, ó, Neil Armstrong landed on the moon in 1969. Ele pousou na Lua em 1969. Ele foi o primeiro astronauta a pisar na Lua. O Neil Armstrong. Ok? Então o resto vai ficar para casa. Eu vou tirar aqui só um pouquinho para colocar lá no Kahoot. Se alguém quiser que eu volte, me fala que eu volto. Tem alguém aí que ficou sem copiar alguma coisa? Acho que todo mundo conseguiu copiar, tia. Não, ok. Thanks God. Vamos lá. Vou colocar no Kahoot, vou colocar o link do Kahoot aí para vocês acessarem por lá. Vou colocar um bem facinho hoje. Pegar leve. Ai, gente. Esse barulhinho esquisito que vocês estão ouvindo é o meu cachorro, tá? Ele ronca assim igual um porquinho mesmo. Ele tava lá fora, mas agora ele entrou. Vou tirar ele daqui, porque senão ele não para de fazer barulho. Peraí, gente, deixa eu expulsar esse ser. Tenta, Yasmin. Tenta só um pouquinho. Se você não conseguir, ok. Pronto, expulsei ele daqui. Bom, vai carregar aí o númerozinho para vocês entrarem. Ok, Yasmin. 3677501.
Obrigada, Rebeca. Eu coloquei logo. Você colocou junto comigo. Só a Ana Bárbara entrou, gente. Cadê os outros? Júlia, Ana Clara. Rebeca. Cadê Gabriel? Cadê os meninos dessa sala? Renan, que estava aí participando. Tiago. Renan saiu, acho que a internet dele deve ter caído. Ah, é. Não tô achando ele aqui mais. Só 4? Cadê o resto da turma? Boys, where are you? Cadê vocês, meninos? Tiago, Gabriel. No? Vai ser só os meninos de novo? Yasmin saiu. Kemily. Ana Clara tá. Ana Clara entrou. Vou iniciar então, hein? Eu vou ler as frases para ficar mais fácil para vocês. Que às vezes vocês não conseguem ver as duas coisas ao mesmo tempo. Can you help with these exercises? Can you help they, vermelho, or can you help them, azul? Observa aí a ordem do verbo. Alguém ficou sem marcar. Them, can you help them, né? O verbo é help, a gente coloca o object pronoun depois. Good. Vamos para o próximo. We usually see on Friday. We usually see he, vermelho. We usually see him, azul. Him, great. We usually see him, né? O him, que é o object pronoun, vem depois do verbo see. Tem alguém que saiu? Júlia, não está conseguindo marcar? Ah, ok, Camille. Next one. How do you teach to swim? How do you teach him, vermelho, or he, azul? How do you teach him? Great. Né? Him, object pronoun, que vem depois do verbo principal, que é o teach. Ana Bárbara, 3 respostas corretas, seguidas. Júlia não está conseguindo responder, não? A Júlia deve ter travado para ela lá. Number 4. Write to her twice a year. I write or me write? Essa é muito fácil. I write to her. Very good, girls. Subject pronoun. We love very much. We love her, vermelho. We love she, azul. We love her, né? Marquei errado, não queria.
Marcou sem querer. Ah, sim, é. Her, porque... Não leu a pergunta? O her, porque o her é object pronoun, e aí a gente tem o love, né? Number 6. Bat doesn't see us, or Bassett doesn't see we. Us vermelho, we azul. Us, very good. Essa daí é fácil também, porque tá lá no final da frase, então já fica mais fácil de você identificar o pronome que você vai utilizar. 7. I don't think, no. I don't think they, vermelho, or I don't think them, azul. I don't think they, no. Porque aqui o know é o verbo principal, né? I don't think they know. Então, por isso que a gente tem que usar o they antes, porque ele está vindo, no caso, antes do verbo know. Please don't wait for I or me. Minha internet caiu. Não conseguiu marcar. Please don't wait for me. Do see Jim at weekends? Do they or do them? Do they, né? Do they see Jim at weekends? Antes do verbo see. Então, a gente usa o subject pronoun. The last one. Would you like to come with Tom and... Esse daí tá com errinho, vocês vão ver. Ele fala, would you like to come with Tom and I? Só que não pode ser o I aqui, né? Esse joguinho já estava pronto, não foi eu que montei. Aqui deveria ser o me. Would you like to come with Tom and me? Porque come with me, a gente não fala come with I. Come with I, você não fala vem comigo. Você vai usar o I é sujeito. Como tá vindo depois do verbo come, teria que ser o me, né? Não poderia ser o I aí. Então, quem marcou o azul estava certo, embora mostre que estivesse errado. E é isso. Primeiro lugar, nós temos... Terceiro lugar, Rebeca. Congrats, Ana Clara, the second. And the first one is Ana Bárbara. Congrats, girls. Very good. Então, galera, vou finalizar nossa aula. Já tem gente da tarde entrando, ok? Não esqueçam de fazer o exercício de casa. Semana que vem eu corrijo assim que nós começarmos, tá bom? Have a great weekend. See you next Friday. Bye, bye. Bye. Tchau, tia. Bye, bye, girls. Bom fim de semana.